Você já parou pra pensar como hoje em dia tudo é fácil e rápido? Você entra nas redes sociais e ela dá exatamente o que você quer, o que você procura, alívio rápido, pornografia, tudo o que você quer está disponível lá. E ela justamente aparece o que você procura. Então, quanto mais você pesquisa aquilo, mais vai aparecer aquilo. Existem variedades enormes de comida, fast food industrializado, que você consegue de forma muito rápida e fácil, sem se esforçar tanto. Mas por que, mesmo com tantos estímulos e tudo tão fácil, a depressão, a ansiedade e essas crises, elas só aumentam ano após ano? Porque estamos considerados um dos países mais ansiosos do mundo, é o Brasil. Isso pode justamente estar acontecendo pelo excesso, a sua busca sempre incessante, a sua busca pelo prazer. Quanto mais você busca prazeres rápidos e momentâneos, quanto mais você busca pelo prazer, por alívio rápido, mais o sofrimento, mais forte o sofrimento ele vem. E quanto mais você busca o sofrimento, mais você tem prazer e mais forte você se torna e resiliente como ser humano. Isso pode parecer um pouco confuso, mas isso funciona porque o nosso cérebro, justamente, ele é um cerebrinho um pouco antigo. Então, mesmo tudo tendo se modernizado, o nosso cérebro, ele continua sendo um cérebro que funciona, que ele precisa de um tempo, sabe? Um espaço para processar aquilo, para ver se aquilo é verdade, se é mentira, se aquilo vai contribuir para ele como ser humano. Para ele realmente ter essas reflexões, ele precisa de um tempinho para pensar. E quando ele não tem esse tempo, devido aos estímulos rápidos, então a gente tem jogar uma bomba na gente praticamente de tantos estímulos. Para você entender como funciona o nosso cérebro, eu vou dar um exemplo que é como se a gente fosse um cacto. E o cacto, ele precisa de água, mas ele não precisa de tanta água. Então é como se o tempo todo o mundo estivesse despejando vários baldes d'água em você sem parar. E você busca por esses baldes d'água muitas das vezes, porque ele dá um prazer, uma satisfação momentânea. Então você está sempre buscando. E cada vez que você busca mais e mais e mais viciado você fica naquilo. Mas você não está vendo que quanto mais estímulo busca, mais doente e fraco o cacto fica? Porque o cacto, ele precisa de um tempo sem água. Esse é um exemplo que eu tô dando, é exatamente como funciona o nosso cerebrinho. Nosso cérebro é um cacto. E o mundo é como se fosse vários e vários baldes d'água que tá despejando na gente o tempo todo. E quanto mais água tem, mais doente você fica, mais viciante você fica, mais viciante em estímulos rápidos você fica, mais consciente você fica, mais descontrolado das suas emoções você fica, sem perceber. Acontece, somos feitos de várias narrativas. O ser humano, a gente nasce um ser ingênuo que quer descobrir o mundo, curioso, tudo é novo, tudo é fascinante. E com o tempo a gente vai criando várias narrativas da visão que a gente tem sobre o mundo. Então, somos formados de um conjunto de narrativas. Como assim, Camila? A gente está em narrativas, a gente está o tempo todo, pessoas estão dando narrativas pra gente. Então, quando você entra num relacionamento, a pessoa dá a narrativa do jeito que ela é. As redes sociais, a pessoa tá dando a narrativa de várias historinhas que ela está contando, como que ela é, ou como que ela quer aparentar ter. A música que você ouve, ela dá várias narrativas
algumas boas, outras ruins. Umas até reflexivas, mas a grande maioria ela dá a narrativa de promiscuidade, de você não tem valor nenhum, você tem que... Você, mulher, não tem valor nenhum, e você, homem, não tem mais utilidade nenhuma. Hoje em dia a mulher consegue fazer tudo, então você não tem mais utilidade nenhuma. O mundo está sempre dando narrativa para vocês. E a grande massa não é narrativa boa, que também são narrativas de escassez, não fazem você evoluir, que fazem cada vez mais você se estagnar. Isso acontece também porque estamos sempre jogando bombas de dopamina em você. Como eu falei, a gente é um cacto, estão jogando sempre dopamina. Dopamina é uma substância do nosso cérebro que ela traz prazer. Pensando, então, é o prazer quando eu quero muito chocolate e eu como aquele chocolate, eu sinto prazer. Não. A dopamina, ela é liberada, essa substância é liberada quando você pede algo, uma comida. Você quer muito aquilo, aí você tá devorando aquilo com os olhos. A dopamina, ela já tá agindo naquele momento, antecipadamente, antes de você saborear aquele alimento. Então, na rede social, no feed acontece justamente isso. É o que vai ter depois daquela tela. O que vai ter depois daquele estilo, do que eu vi agora. O que tem depois. O que tem depois. O que tem depois. O que tem depois. E é justamente isso que nos enfraquece dos nossos valores, das nossas virtudes, nos enfraquece como seres humanos. Eu vi um dorama muito interessante, que tá até nos mais assistidos da Netflix, que é O Namorado por Assinatura, que fala justamente o que eu tô falando pra vocês. Mostra um match de relacionamento, dates, mas de forma muito real. Então você coloca um negocinho assim na cabeça e você entra em várias realidades. E diferente do mundo real, ele mostra exatamente o que você quer. Ele mostra os seus desejos, as suas fantasias mais profundas. E consegue viver várias e várias e várias histórias perfeitas. Você conhece o cara ideal, o cara perfeito, ele se apaixona por você, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele sempre tá bem, perfeito. E você consegue ter E se você enjoar, você consegue ter vários e vários relacionamentos. No dorama que eu vi era 900 caras, pra você conhecer à vontade. Tinha um tempo limitado pra cada um. Você conhecer à vontade. E ainda tinha um cara que você podia escolher, bolar assim, né, com várias perguntas, passava exatamente o cara ideal pra você. Perfeito, exatamente. Isso é um exemplo de como o mundo da internet é um mundo irreal daqui, da rede social. Ela dá exatamente o que a gente quer. E no mundo real é o contrário. Você tem que se adaptar e crescer com o mundo e lidar com as pessoas difíceis. Que as pessoas difíceis, que ela te dá resiliência. Ela te torna mais forte. Ela pratica valores como a paciência, como a empatia pelo próximo. O mundo idealizado não dá pra gente, mas o mundo irreal, que a gente tem que estar sempre lidando com um ser humaninho difícil, é o que mais constrói a gente como ser humano. Nos tornamos forte. Porque o excesso de entretenimento e estilo nos enfraquece e nos empobrece como seres humanos. Você assiste aqui, pode estar te empobrecendo ou pode estar te enriquecendo. Mas como é que eu vou saber em qual parte eu tô? Se está me empobrecendo e me desvinculando do ser humano que eu sou, ou se isso tá sendo uma ferramenta de crescimento. Muito simples você perceber se isso tá te empobrecendo, se isso tá te enriquecendo. Se você trocou o caráter pela pessoa, você tá dando mais valor à aparência da pessoa pelo caráter, isso mais tempo aqui do que o mundo real, do que a presença, do que o palpável, do que o contato do ser humano, as amizades, o que é real. Por isso aqui, você está sendo controlado pelo tudo que te passam por aqui. A pergunta que você tem que estar se fazendo é: que tipo de caráter eu estou construindo? Que tipo de pessoa eu estou me tornando?
Você tem que entender que a felicidade verdadeira, ela tem um equilíbrio. Precisa de algumas doses de sofrimento para ser mais feliz verdadeiramente e mais forte. Se você precisa, o banho de água fria, por exemplo. O banho de água fria, ele torna... É muito difícil você tomar banho de água fria, somente se estiver frio. Mas aquilo, depois que você sai daquilo, você sai mais forte. Eu tenho até que voltar a essa prática. Eu tentei alguns dias, um tempo atrás. Porque realmente, nas primeiras horas, a sensação é que você realmente consegue vencer o seu dia. Não sei o que vai acontecer no dia, mas eu tô forte, porque eu tomei banho de água fria. Entende? O jejum te dá mais clareza, você se abster de alguns alimentos, mesmo sendo difícil, principalmente o tempo para aquele prorrogado, aquilo vai te tornando mais forte, você vai tendo mais autocontrole e consciência do alimento que você está colocando para dentro de si. E é muito legal esse negócio de jejum, porque ele realmente te dá mais clareza, se abster de 24 horas, se abster de um tempo de clareza, faz muito bem para o corpo. Exercício físico, que é muito difícil também você encontrar um tempinho para ir, mas aquilo te fortalece, machuca o seu músculo para construir um músculo mais forte. Já teve também os dados indicando que homens que vivem na roça e cortam lenha, eles têm a testosterona muito alta. Outros desafios, você não pegar o celular pela manhã, você não pegar o celular pela noite, você colocar um tempo que você vai colocar nas redes sociais. Você vai ser mais consciente no que você segue e no que você está consumindo, até pela internet. Entendeu? Isso fortalece o nosso córtex pré-frontal aqui na parte do cérebro, que é as nossas tomadas de decisões. O nosso cérebro, como eu falei, ele é um pouquinho meio lento e ele sempre vai ser, ele é meio antigo. Ele precisa de espaço, tempo, ele precisa de espaço para pensar. Quando eu geralmente nos meus vídeos, estudos, eu tenho uma pausa, que eu faço algumas perguntas, que é justamente para você pensar se o que eu tô falando faz sentido para você. Você pensando, você possa gerar um significado do que eu falei. Qual é o significado do que eu estou falando tem para você? E os seus excessos de estímulos estão te gerando como pessoa. O que você está sentindo? O que isso tá te transformando? Eu tô te fazendo perguntas. Aí você pensa, eu tô mais irritada ultimamente. Ultimamente eu tô muito distraída. Eu não tô conseguindo tomar decisão. Eu não tô feliz com a minha vida. Você tá pensando, você tá se questionando. Você significa aquilo com questionamento. E esse questionamento gera o seu comportamento. Assim, eu tô fazendo perguntas. Você pensa naquilo, você vê se aquilo faz sentido, o que eu tô falando, questionando, olhando para dentro. Através desses questionamentos, você vai gerar um comportamento de como você vai agir a partir do que eu estou falando. Entende? O nosso cérebro, ele precisa desse espaço, que tudo isso gera um comportamento. Quando você não tem esse espaço para gerar espaço, esse espaço gerar um significado que vai gerar questionamentos, um comportamento sobre aquilo do que você vai fazer. Se você vai continuar da mesma forma ou se você vai começar realmente a trocar os seus hábitos. O nosso cérebro, ele precisa de tudo, ele precisa seguir cada passo. Só que hoje em dia não é seguido. Então é por isso que nos tornamos cada vez mais inconscientes e reativos ao mundo. Então, e a gente já automaticamente já xinga a pessoa. A gente não pensa mais que aquela pessoa pode estar estressada porque ela pode ter tido um dia muito estressante. Não, a gente quer revidar com a mesma moeda. A gente não pensa mais. Não tá tendo mais esse espaço. Então, quanto mais você fica no mundo virtual, menos você fica sem esse espaço.
Então você pede e você concorda com tudo que eles falam, mesmo que você não concorde, mas no seu cérebro automaticamente você vai concordar, porque é tanta coisa aleatória, uma atrás da outra, que você vê, que o cérebro ele não tem tempo, esse espaço de pensar. Então você concorda com tudo que o mundo fala pra você, com tudo que você ouve na política, com tudo que a televisão fala pra você, que a escola fala pra você, que a faculdade fala pra você, com tudo você apenas concorda. Você é uma pessoa extremamente passiva que concorda com tudo. Uma pergunta pra você: o que essa concordância, nessa concordância toda que você tá tendo, qual é o ser humano que você está construindo com tanta passividade? Os seus pontos de vista sobre a vida, eles são realmente seus, que foram gerados através de conhecimento, de livros, de questionamentos, ou realmente foram colocados em vocês, colocado em você através de tudo, de todas as narrativas que o mundo fala ao seu redor? Essa foi a minha reflexão no dia de hoje. É apenas uma reflexão. Eu quero fazer você sair daqui pensando. Coloque no papel as perguntas, reveja esse vídeo e coloque no papel todas as perguntas que eu fiz aqui pra você. E olhando pra dentro, se pergunte sinceramente: qual é o ser humano que eu estou construindo? Que eu estou me construindo? Quais são os valores e virtudes que eu estou colocando dentro de mim? Ou só estou colocando algum? Eu espero ter ajudado. Espero vocês no próximo vídeo.